Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Fórmula de Soluções. Hoje nós vamos continuar o módulo de ligações químicas em nossa aula de número 16, que vai ser a primeira sobre a teoria dos orbitais moleculares. Vamos começar vendo o histórico. E se você gostou desse tema, já deixe o seu like, inscreva-se no canal e continue nos apoiando. Nós estamos estudando os modelos usados na descrição de ligações químicas e na aula de hoje vamos ver a TOM, a teoria do orbital molecular. Muito bem, pessoal. Como hoje nós vamos começar com a parte do histórico, né? Da onde que surgiu essa teoria do orbital molecular? Ela surge de uma necessidade de explicar alguns dados experimentais que a teoria da ligação de valência ela não era capaz. A teoria da ligação de valência TLV foi a que a gente terminou o estudo em nossa última aula. E quais eram esses dados experimentais que a teoria de ligação de valência não explica e que temos que criar outra para tentar explicá-los? Primeiro, paramagnetismo da molécula de oxigênio. Molécula de oxigênio é o O2. Então, primeiro a gente tem que entender o que é uma molécula paramagnética. É um conceito fácil. Toda molécula paramagnética, pessoal, é uma espécie que possui elétron desemparelhado. Então, falar que é uma espécie paramagnética tem um elétron único, ele não forma par, ele está desemparelhado. E se nós não tivermos uma molécula paramagnética, nós temos uma molécula diamagnética. A molécula diamagnética, todos os elétrons dela estão dispostos aos pares, os elétrons estão emparelhados. Muito bem. Então, se nós formos seguir a parte da teoria da ligação de valência, teoria RPSV, ou então a parte de estrutura de Lewis, a gente vai montar a molécula de oxigênio dessa maneira. E dessa maneira, o que nós percebemos? Que o oxigênio tem todos os elétrons emparelhados. Só que experimentalmente, o que é comprovado e visto? Que o oxigênio tem comportamento que paramagnético, ou seja, a molécula de oxigênio na vida real, ela possui elétron desemparelhado. Só que as maneiras que a gente tinha para descrever essa molécula até agora, pela TLV e as outras, a gente não consegue mostrar os elétrons desemparelhados. Só que a gente sabe que o dado experimental que é o correto, a gente que tem que ter uma teoria que se adeque a isso. E isso daí então é uma dúvida. Como é que a gente explica que o oxigênio apresenta comportamento paramagnético, ou seja, de ter elétron desemparelhado, se a molécula que eu consigo montar, os elétrons estão todos emparelhados? É uma dúvida que temos. Muito bem, o segundo agora são algumas moléculas. Eu aqui vou dar só um exemplo. Por exemplo, o diborano. O diborano, a sua fórmula é B2H6. Agora, como que nós podemos montar a sua estrutura de Lewis, que vai servir como base tanto para a teoria RPSV quanto para a teoria TLV? Bem, o diborano, pessoal, vocês podem aí tentar montar de diversas maneiras, mas o B2H6 não dá para montar a estrutura de Lewis. O boro fica estável com 6 elétrons. O que nós podemos montar é o átomo de boro central, rodeando 3 átomos de hidrogênio, mas não tem como a gente criar mais ligações químicas. Como que nós temos a estrutura do B2H6? Isso daí também ocorre com outras moléculas, chamando essa aqui, mas existem moléculas que não dá para desenhar a estrutura de Lewis, que elas deveriam fazer um número de ligações muito maior do que é o que existe na realidade. Então, as nossas teorias elas não conseguem explicar até agora essa parte. Tá? Então, está aqui, no desenho da estrutura de Lewis, parece que faltam elétrons de valência para serem distribuídos. A gente não consegue aí, criar ligação química, por exemplo, entre dois boros, ou se criar essa ligação, vai sobrar hidrogênio. E a fórmula é B2H6. Bem, terceiro agora ponto é quando a gente vai conversar sobre estruturas de ressonância. Aí, estrutura de ressonância, eu lembro vocês que nós temos elétrons que não são fixos nas estruturas de ressonância. Os elétrons eles podem se movimentar. Isso daí ocorre principalmente quando nós temos a possibilidade de ter ligações duplas e simples alternadas, ou então termos ligações duplas com heteroátomos com pares de elétrons vazios ou cheios. Mas o que ocorre aqui é que se formos pegar a molécula do benzeno, que é o C6H6,
Nós, então, temos duas maneiras de escrever a molécula do benzeno. Pode ser dessa maneira, 6 átomos de carbono com as duplas nessa configuração, ou dessa outra maneira, que as duplas elas estão numa outra configuração. Veja que a ligação dupla vertical está aqui entre os carbonos da direita da molécula. Nesse outro aqui, a dupla vertical está entre os carbonos da esquerda. E, na verdade, pessoal, o que nós conseguimos mensurar na vida real é que o tamanho da ligação aqui entre átomos de carbono, seja qual for, ele não é um tamanho que varia, ele é um tamanho único, ele é um tamanho igual, idêntico, e é menor do que a ligação simples e maior que a ligação dupla. Então, seria uma ligação aqui de ordem, digamos, 1,5. E os nossos modelos de ligação química, eles não preveem ligação de 1,5, a ordem, né? Ou a ligação é simples, dupla ou tripla. E como nós podemos descrever, então, a ligação que existe entre os átomos de carbono na molécula do benzeno, entre outras estruturas de ressonância, né? Se não existe ligação em meio? Então, a teoria do orbital molecular Atom, ela surge como um modelo aprimorado de ligação química para explicar essas propriedades moleculares, tá? Bem, aqui só fazendo uma rápida comparação, a teoria da ligação de valência ela foi criada por Linus Pauling, né? E ela então se preocupa a respeito de elétrons de valência estão localizados, ou eles formam ligações químicas, ou eles estão o quê? Pares isolados, pares não ligantes. A TLV e as outras teorias elas ainda têm essa preocupação. Tá? E a TLV ela nos diz o quê? Que orbitais atômicos semi-preenchidos, com um elétron de cada, né, eles se sobrepõem para formar ligações químicas. Então veja que essa teoria ela localiza os elétrons, ou eles estão aqui nessa parte de sobreposição, ou eles estão em orbitais não ligantes. Tá? A teoria do orbital molecular ela foi criada por Robert Millikan, né? E ela diz o quê? Que os orbitais atômicos da molécula eles vão se combinar, mas para formar agora o que nós vamos chamar de orbitais moleculares. Então, o que vão existir não são os orbitais atômicos, são os orbitais da molécula em si. Esses orbitais da molécula, pessoal, eles se espalham, eles não estão concentrados somente em cima de um átomo. São orbitais espalhados na molécula, aonde mostra que os elétrons de valência estão deslocalizados. Por exemplo, aqui, esse daqui é um exemplo de orbital molecular. Aqui é uma molécula grande, você pode ver que tem 1, 2, 3 anéis aromáticos, aqui também deve ter alguns anéis aromáticos, né? E veja que o orbital, as densidades lá eletrônicas, elas estão o quê? Espalhadas pela molécula. E nós vamos começar a conversar aí, na sequência das nossas aulas, sobre como que nós construímos esses orbitais moleculares a partir dos orbitais atômicos. É a nossa teoria de ligação química mais atual. Sendo que tem alguns casos que a TLV funciona de maneira extraordinária e a Atom ela também vai explicar esses casos. Tá bom, pessoal? Bem, ficou aí alguma dúvida? Curtam, comentem, compartilhem o nosso vídeo e lembrem-se de se inscrever nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, lá no canal do YouTube também. Um grande abraço a todos, vamos às aulas!